Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip, vamos falar sobre tênis, vitória de Leonard Thiem contra Daniil Medvedev. O russo acaba abandonando no terceiro set por cãibras, mas perdeu uma chance de vitória incrível ali no segundo set, chegou a sacar para a partida, mais uma vez atuando contra o Thiem, saca para o jogo e não aproveita, né? E hoje, assim, antes de dizer, a atuação do Medvedev foi bem melhor que aquela do Australian Open, até mesmo pro Thiem. O Thiem jogou melhor também. E eu acredito, assim, que o Daniil perdeu uma chance de ouro de voltar a uma final, né, de um torneio em quadradura, algo que ele não faz desde Indian Wells em 2024, ou seja, é bizarro pensar que o Medvedev em quadradura tá tendo tantas dificuldades, mas a verdade é que ele pode olhar o lado positivo, ele jogou melhor nesse torneio do que ele vem fazendo na temporada como um todo, e hoje, assim, durante os bons momentos do jogo, ele jogou muito bem, né? Embora, assim, se eu pudesse falar o que tá funcionando menos do Medvedev hoje do que antes, né? O forehand do Medvedev tá machucando menos, tudo que ele tá fazendo em termos de ataque é na conta do backhand, e assim, o forehand na cruzada, que era um dos golpes mais letais do Daniil, machucando muito pouco, né? Já foi muito mais útil para ele. Mas de qualquer maneira, né? Ele teve bons momentos na partida. No primeiro set estava ali ele atacando o Thiem, se defendendo. Chegou um certo momento ali, acho que a estatística estava 17-4 em winners para o Daniil Medvedev. Foi bem diferente do que aconteceu lá no Australian Open, né? Que o Medvedev mal conseguia fazer winners. O Medvedev hoje conseguiu produzir mais bolas vencedoras, usou bastante o backhand para machucar. E assim, é o que eu falo do Leonard Thiem, né? Tipo, defensivamente falando, esse moleque é elite, né? Tipo, o que esse cara consegue se defender, o que ele consegue usar a velocidade do adversário, né? Tipo assim, trabalho de movimentação em quadra, né? Tipo, o quanto ele consegue se defender, estrategicamente usar a velocidade do golpe do adversário. É impressionante o direcionamento de golpes, ele bate bem com os dois lados. Mas ainda acho que falta um saque mais letal e falta também mais letalidade no fundo de quadra. Ok, é o Medvedev que ele está enfrentando, não é um tenista que permite a ele jogar com muitos winners, mas ainda assim, hoje a gente viu assim, ele abre 3-0 no primeiro set, 2 quebras de saque a favor, e o que acontece? O Daniil Medvedev vai buscar o jogo, entende? Ele consegue buscar as quebras e vence 7-5 a primeira parcial, e chegou a estar 3-0 na segunda. Até o 7-5, 3-0, tipo, se você desconta os 3 primeiros games, a atuação do Medvedev, ela é impressionante, né? Ele vai aguentando no fundo de quadra, ele vai conseguindo mais winners, ele vai sustentando, é o time que começa a perder a paciência. Mas aí a gente vê um roteiro repetido nessa temporada, né? O Daniil não consegue manter a concentração, não consegue manter a calma, o saque não vem ajudando muito ele vai lá, começa a fazer muitas duplas faltas, começa a errar um pouco mais. Eu não sei se aí já é o primeiro sintoma de cãibra que ele sente ali, que se estende já pro último set. Mas o jogo começa ali o Thiem a crescer um pouco mais. O Thiem devolve uma das quebras aí, o Medvedev vai lá, quebra o Thiem num game maravilhoso de devolução, saca pro jogo. Aí sacando pro jogo e ele vai lá e é quebrado de novo, né? Tipo, e de novo a mesma coisa acontece, né? Tipo, muitos pontos mal jogados, apressados, né? Falta cabeça nesses momentos. E era uma chance de ir à final, ok, né? Vencer do Sinner, acho muito difícil, né? A situação atual do Medvedev. Se fosse ele jogando melhor tênis, ok. Mas não é o caso. Mas de qualquer maneira, ir pra final, assim, psicologicamente faria bem a ele, entende? Chegar à decisão. Mas ele, de novo, acontece a mesma coisa, né? Tem uma oportunidade de ouro de ganhar uma partida, não é a primeira vez que isso acontece, lá em Roland Garros contra o Norrie, entende? E aconteceu isso também, até contra o Benjamin Bonzi no US Open, acontece. E assim, ele é quebrado, aí o Thiem vai ali no final do segundo set, vira para 7-5, né? Tem dificuldade de fechar o game de saque, mas ainda assim consegue. E aí o jogo vai pro terceiro set, e no terceiro set o Medvedev totalmente paralisado pelas cãibras, né? E aí, cãibra é um negócio muito complicado, ele tenta ficar na partida, e aí a gente tem um momento de briga ali com o árbitro, né? Mas dessa vez, eu acho assim, por mais que o Medvedev chegue lá e tenta falar, não tô falando com você, etc, e tudo isso, né? E até de se dizer, o Medvedev foi muito comportadinho no jogo de hoje, aquele foi um momento ali que a gente viu o Medvedev ficar um pouco mais irritado, mas eu vou concordar com ele ali, né? Porque era nítido que era cãibra, era nítido que ele não tava ali, tipo assim, jogando de má vontade. Assim, isso é uma coisa, as pessoas podem até criticar o Medvedev por muitos problemas, assim, de controlar a emoção, etc. Isso aí, eu concordo plenamente que ele, às vezes, passa do ponto, etc. Mas, assim,
ninguém pode acusar o Daniil Medvedev de jogar, tipo assim, de má vontade, né? De entrar dentro de quadra e jogar assim, tipo, olha lá Alexander Bublik. Isso eu acho um absurdo de pensarem. Então, o Daniil Medvedev, ele pode ter os problemas que tiver, mas falar que ele jogou de má vontade, né? Que ele tá ali, tipo, fazendo, tipo, igual o Kyrgios já fez em alguns momentos, isso é uma sacanagem absurda. Claramente não tava bem. O Medvedev não é um cara que vai lá e não corre atrás da bola. Ele vai atrás da bola. Tipo, todos os momentos ruins dele nessa temporada, ele não perdeu porque ele não lutou pela vitória. Isso eu acho um absurdo. Eu acho que o árbitro ali fazer uma advertência daquela é uma palhaçada imensa, é uma falta de bom senso de olhar que realmente o cara tava com cãibra, né? E aí o árbitro também tem que ter isso, né? Por mais que exista, talvez, por causa do Medvedev, esse relacionamento tóxico que ele tem com os árbitros, né? Possa existir um preconceito. Esse tipo de coisa, assim, você pode conhecer o Medvedev por ter temperamento ruim, mas por jogar de uma vontade, isso não é um problema que ele nunca teve na carreira dele, né? E então a Tori desiste ali da partida no final, não consegue, quer ver que não vai conseguir superar as câimbras, aí o jogo realmente vai pro espaço e 4-0 o Thiem, e acaba ali que o Thiem avança as final, né, do ATP 500 de Pequim, vai se aproximando de ser cabeça de chave para o Australian Open e evolui bastante, né? Tipo, é um jogador que tá em ascensão. E acho que o saque dele deu uma pequena melhora, embora um detalhe interessante do segundo set, né? Tipo, eu fiquei bem chocado, né? No primeiro saque, ele ganhou acho que 40 e poucos por cento dos pontos, né? Que é baixíssimo, mas ele ganhou mais de 80% no segundo saque, é bizarro, né? Mas isso mostra muito do segundo saque dele, do primeiro, né? Não são um saque de impacto, é tudo no fundo de quadra. De alguma maneira, no momento ali do fundo de quadra, ele conseguiu ali no segundo saque jogar melhor, né? Mas o Medvedev não é um cara que tá assim metendo tanto a mão na bola na devolução. E eu acho que meter a mão na bola às vezes foi o que causou ele perder alguns pontos sem necessidade, né? Tipo, tentar ser agressivo, né? Mas eu entendo porque ele quer fugir do ponto, porque ele quer evitar que o jogo ficar físico demais. E assim, o time se constrói para fazer jogo físico, né? Tipo, acho que é meio inocência acreditar que assim, o time vai sucumbir ao cansaço, sendo que a forma dele jogar a carreira toda dele é essa, né? É na base do físico, é na base de longas trocas de bola. Mas a dúvida que não quer calar, ele tem condições de nivelar o jogo contra o Sinner na condição atual, né? Tem gente que tá criticando o fato que eu falei que ele tem limitações, né, o Thiem. E eu falo muito da limitação do saque e da falta de letalidade. Talvez uma coisa que conserte na carreira dele, da mesma maneira que o De Minaur foi melhorando muito o aspecto do jogo dele. O De Minaur era muito limitado em termos de saque e definição, e a gente vê que hoje, né, contra o Sinner, ele evoluiu muito nisso, né? A minha pergunta é, ele consegue, né, tipo, o Leonard Thiem consegue, de alguma maneira, nivelar o jogo contra o Sinner, tipo, aguentar a velocidade de fundo de quadra? Porque o Gene encarou um cara muito sólido, um cara que joga muito bem, mas assim, ele não é um cara mais agressivo e que joga a bola mais rápido do turno, não é o Medvedev, definitivamente. E assim, ele vai enfrentar um cara mais consistente, né, na questão de saque, que vai oscilar bem menos. E mais do que isso, ele vai enfrentar um cara que acelera os golpes com mais precisão e tem mais recursos para mudar de direção do que o Medvedev na fase atual da carreira do russo. Então, eu não sei como é que o Thiem vai encarar isso, mas fato é que assim, o saque do Thiem, ele vai ter que estar num dia muito iluminado, porque ele vai ser bem vulnerável às devoluções agressivas do Sinner. Então assim, acho difícil, porque assim, o De Minaur é um cara com características parecidas do Thiem, né, e conseguiu sustentar bem. Eu acho que o De Minaur, hoje, assim, pensando, ele tem mais recursos ofensivos do que o Thiem. Mas a verdade é que, assim, fisicamente falando, taticamente falando, é um cara muito inteligente, muito acima da média. E não vou falar que o jogo vai ser fácil pro Sinner, mas eu acho que encaixe de jogo pros momentos atuais, né? Eu não consigo ver muito o time machucando tanto o Sinner, entende? Porque quanto o Medvedev, né, tipo, ele aguenta as trocas, né? Ele consegue sustentar, e aí o Medvedev não tem tanta velocidade de golpe, quando ele tenta acelerar, nem sempre ele tem o controle para conseguir o winner. É muito diferente com o italiano. Então, ele tá enfrentando que é um cara que tá sendo um bicho papão pra todo mundo, né? Só quem venceu o Sinner esse ano se chamar o Alcaraz e um Bublik na grama. Então, não é, tipo assim, subestimar o Thiem. É entender o quanto que o Alcaraz joga bem nessa superfície de quadradura e o quão difícil está sendo derrotar ele. Mas, de um jeito, o torneio é um sucesso danado pro Thiem. Já uma final de ATP 500, já uma demonstração de força, vitórias e vitórias em nomes muito grandes, né? Cerúndolo, Cobolli, vence também ali o Musetti, vence Medvedev. Uma caminhada dessa até um final de ATP 500 é de muito respeito. É uma demonstração de que o Leonard Thiem está fazendo um ano de ascensão. E olha, vamos ver o que ele consegue produzir para esse final de ano. Mas surpreende o nível de tênis dele nesse torneio. E vamos ver como ele vai trabalhar cada vez mais para
trazer mais letalidade, obviamente um saque mais qualificado pro jogo dele, porque tá isso, né, de virar um top 10, eu acho. Os que temos de defesa, de construção de pontos, cara, é muito acima da média. A maneira que ele também voleia, né? Tipo, o breakpoint que ele consegue, acho que foi no 4-3, né? Que tava o Medvedev sacando 4-2. Assim, o Medvedev faz uma bola de paralela absurda e a voleio de bate-pronto que ele faz é um negócio surreal. Então, assim, talento esse moleque tem, mas ainda acho que falta mais potência e um saque que coloque ele em uma condição de melhor definição ali para a primeira bola. Isso é uma coisa que ele não tem hoje, fica nítido também, né? Mas vamos ver o que ele faz contra o Sinner. No final, ele é o franco atirador que não tem nada a perder. E o Jannik Sinner, obviamente, ali, favorito. E é um cara que já tá meio acostumado a lidar com favoritismo. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.